A gente está no começo da campanha, nós estamos hoje em Manacapuru. Manacapuru é uma cidade reconhecida por ser uma cidade pesqueira aqui da região, né, da central da Bacia Amazônica. Manacapuru é onde a gente começa normalmente a história da pesquisa. Ela é uma região que teve alta concentração de pesca historicamente, principalmente de piracatinga, e, portanto, é uma região que normalmente a gente tem muito menos concentrações e densidade de botos e tucuxis, né? A gente percebe esse contraste versus outras regiões mais protegidas. Matar boto é proibido. A mortalidade pela peste da piracatinga, ela é uma atividade de caça a esse animal, que é totalmente proibido, né? E a gente tem um histórico de conflito muito grande ali naquela região. Tanto de peste da piracatinga que acontece, inclusive na última viagem a gente chegou a ver uma atividade acontecendo ali na frente da cidade, né? Então é uma cidade que tem um histórico dessa pesca muito intenso, um histórico de interação com os animais, com os botos, né? De matança mesmo, só para não atrapalhar a atividade de pesca. Também muito intensa. Então, para pescar esse peixe, estamos matando os botos. É vida. E estamos acabando com essa vida para obter outra espécie. A Sea Shepherd é uma organização sem fins lucrativos que foca na causa marinha e em todos os animais aquáticos. Ela tem, na verdade, como um foco e um diferencial a ação direta, onde o problema de fato está. Por muito tempo, a Sea Shepherd começou a prestar atenção nas espécies que estavam ameaçadas de extinção, né? Os mamíferos de rio estavam muito ameaçados por causa da interação humana ser muito mais inevitável para eles. E os animais de rio do Amazonas, eles já eram até notados pelo próprio capitão Paul Watson como animais que a gente tem que olhar com cuidado. Soou alguns alertas para nós olharmos para os outros animais aquáticos que talvez estariam ainda com esperança de proteção para a gente chegar lá no momento certo. A gente pensa no Rio Amazonas realmente como uma extensão do oceano, né? Ele respira como o oceano. E foi quando a gente entrou em contato com a doutora Vera da Silva, né, que ela é do INPA, ela é líder, na verdade, é a pessoa que mais tem conhecimento e estudos sobre essas duas espécies de animais, o boto da Amazônia e o tucuxi. Quando a gente perguntou para a doutora Vera o que esses animais mais precisam para a sua proteção e sua conservação, ela disse que é conhecimento, são estudos. Que o grande desafio que temos hoje na Amazônia em relação a pesquisas desses animais é a continuidade da pesquisa e a abrangência da pesquisa. Nós nos comprometemos, né, a fazer essa parceria com o INPA como primeiro arco de história, de tendência dessas duas populações em 4 pontos do Rio. Vocês viram algum outro bicho mais próximo do Igapó, ali do lado direito do barco? Sotália. Sim, esse é um sotália, um tucuxi, essa é a confirmação do ponto 129, ok? Bom, eu sou a Sani Brum, eu já estou na Amazônia há 14 anos trabalhando com os golfinhos da Amazônia. E meu foco de pesquisa principal é justamente a ecologia populacional. Uma questão que me interessa muito, essa interação dos animais com as pessoas, né, com as atividades antrópicas em geral. Que essas interações antrópicas, elas causam um grande impacto nos animais, né? No entanto, eu não tinha quantificado ainda exatamente que tipo de impacto, como era esse impacto, como os animais sentiam, digamos assim, esse impacto a nível realmente populacional. Então, no meu doutorado, eu já fui trabalhar justamente com isso, com esses parâmetros populacionais, com parâmetros ecológicos da espécie, para entender qual é o impacto que essas atividades têm com esses animais.
Então essa pesquisa aqui ela é justamente uma continuação. Agora a gente está contando eles por um período de tempo maior, né? A previsão é a gente fazer isso por mais ou menos 3 anos, 6 levantamentos. A gente está fazendo uma pesquisa nas áreas que já se sabe que os animais usam, né, aqui na Amazônia, utilizando um método onde a gente faz a contagem dos animais, avistando eles, estimando a distância e o ângulo, todas essas informações que vão ser planilhadas, sistematizadas, fazer uma estatística, né? Vai fazer uma estimativa de abundância e densidade. É bem difícil a gente ver os bichos aqui no canalzão, né? É comum eles estarem para dentro, assim, ali mais próximos à margem. Mas dificilmente eles ficam grudadinhos, principalmente essa margem que é barranca. Mas aí é bom assim, até também, aí a gente usa o binóculo também para ver se os bichos estão mais para fora. A gente também sempre tem 2 pessoas em cada plataforma. A equipe ela é dividida em proa e popa, né? Então a frente e trás do barco. Existe uma comunicação entre elas para que esses animais não sejam recontados. A gente está num período de cheia no nosso inverno amazônico. Os animais estão mais espalhados, né? A gente viu que em algumas áreas os animais são mais ativos, têm comportamentos um pouco mais de salto. Mãe com filhote, então, muito mais difícil de identificar. Se isolam mais, assim, desses grandes grupos, né? Tem que ter um foco muito grande, o olho sempre na água. O Amazônia tem uma relação muito interessante com a sua biodiversidade, né? E o boto é uma dessas figuras icônicas, então ele tem essa importância cultural muito grande. Mas ele tem uma importância ecológica e biológica imensa. Biologicamente, a gente está falando de uma unidade genética única. É uma espécie fascinante porque ela evoluiu para sobreviver dentro dos rios da Amazônia que sofrem um pulso de inundação gigantesco. E esses animais evoluíram de forma com que eles conseguem entrar dentro desses igapós porque eles são muito flexíveis, né? Eles têm a capacidade de mover o pescoço para a direita e para a esquerda e isso facilita com que ele passe entre os troncos, as raízes das árvores e pesque entre as raízes e tudo. Você não vai encontrar isso em outro ambiente, sabe? Nenhuma outra espécie. A gente também tem o outro golfinho, né, que é o tucuxi, o Sotalia fluviatilis. Só o boto e o tucuxi vivem aqui na bacia amazônica. De dia estão pegando mais de dia. Ele pega com a mão e olha, e pequeno ele joga, né? Porque aqui nós classificamos que as maiores para as menores, o cara tem que tirar do né? This is a local fish in the Amazon that's it's banned. It's forbidden to fish, and we were staying at this community where this morning they brought in a boatload of this fish, and supposedly in some regions they use the pink dolphin as bait for this catfish, and alligator as well. A gente tem uma legislação específica para golfinhos, para cetáceos, desde 1988. E ainda assim isso não impediu que os animais entrassem em declínio. Como eu fiquei muito tempo aqui com os pescadores, eu consegui acessar alguns que se disponibilizaram a contar para mim como era essa pescaria, essa atividade de pesca e essa interação de utilizar o boto como isca para pescar esse peixe, né? Tem até surubim aí, mano. Do tamanho dessa aí. Piracatinga é um peixe necrófago, não é um peixe bagre que come carcaças, vamos dizer assim, de outros animais. E esse é um peixe que começou a ser muito atraente na Colômbia quando um bagre parecido na Colômbia desapareceu. Naturalmente, gerou-se essa movimentação comercial e de exportação da piracatinga. Por que a piracatinga é um problema para o boto? A carne do boto é muito atraente para ela e o INPA percebeu isso rapidamente e fez diversos relatórios para mostrar para o governo essa preocupação e isso gerou uma moratória, né, que foi aplicada em 2015, que é uma moratória de proibição da pesca e comércio da piracatinga no Brasil. Essa moratória ela foi temporária, ia de 2015 a 2020, convenceu-se uma extensão da moratória já 2 vezes, por falta de informação de fato. Tudo jóia, um prazer. Bom dia. Bom dia. A gente está aqui para estudar os botos numa viagem. Se chama Expedição Boto da Amazônia. Não, o boto que vira homem leva a mulher da gente.
É a lenda, né? A história, o mito, né? Que chama que quando tem a festa no interior, né? O boto se transforma num homem de branco, né? Os antigos contam isso, né? E está ali no meio da população, né? Como um ser humano. Né? Isso é uma história mesmo. É a lenda. Uma lenda que é contada de geração em geração. Né? E a gente sempre faz para as crianças, né? É que ele sobe com o chapéu, né? E tudo de branco. O boto vermelho, ele é o maior golfinho de rio do mundo. É um animal também que vive na mitologia, que vive nos contos, nas histórias. É um animal que desde então já carrega um peso sobre ele. Eu sabia que os pescadores não gostavam dos botos, mas por quê? É uma relação conflituosa com o boto, com o tucuxi não. Eles têm até uma relação harmônica, eles gostam do tucuxi. Já com o boto a relação é bem complicada, por conta justamente do animal estragar, né, os petrechos de pesca, de danificar o pescado que eles estão atrás. A pesca na Amazônia ela é a atividade mais importante que eles têm. E também é uma atividade ancestral para eles, assim. É bem complicado de desfazer essa trança até que as comunidades percebam que é um animal que é importante para eles. Estamos explorando um peixe a partir de uma ilegalidade. E isso é grave. Se o Brasil não começar a proibir realmente isso e fiscalizar, certo? Existem cidades no meio da Amazônia com grandes frigoríficos onde não existe nenhuma fiscalização. Certo? Não podemos estar discutindo moratórias ano a ano, porque sabemos que a biologia das espécies ocorre a um tempo maior. O boto vermelho, ele é um animal que tem apenas um filhote por gestação. E esse filhote ele vai ficar com a mãe em torno de 3 a 5 anos. Então é um período muito longo para um mamífero. Só depois desse tempo que a fêmea vai ter um novo filhote. E isso tem que ser muito levado em consideração quando a gente pensa em políticas públicas de conservação dessas espécies. Porque se ela estiver em declínio, precisa de uma política que seja muito mais abrangente, porque é uma espécie que vai demorar para ter um crescimento populacional. Então tem que ser algo sempre pensado a longo prazo. Aqui a gente está falando de espécies com algum grau de ameaça, né? O grande desafio é realmente essa comunicação entre a informação acadêmica com as políticas públicas, né? Então, não são muitas pesquisas que são focadas em ações prioritárias para o governo. A gente precisa estender essa moratória por mais tempo para conseguir entender, então, como foi esse impacto, né? E manter que essas populações estejam seguras nesse tempo de coleta de dados e de análise de dados. Para falar, olha, a gente precisa parar com a pesca da piracatinga. Ter cetáceos no rio é algo que eu falo, pessoal, vamos a cuidar desses animais. Eles realmente contribuem como predadores topo de cadeia no ambiente dos rios amazônicos. Quando tiramos predadores topo de cadeia, a cadeia trófica toda se desregula. Isso é a importância biológica, né, da biodiversidade, de perder toda uma cadeia genética. A extinção realmente é para sempre. O governo federal não tem financiado pesquisas que respondam a essas perguntas de uma forma mais rápida e eficiente. Então, é muito importante que organizações que estão interessadas e têm interesse na conservação das espécies, que participem desse processo e que tragam respostas que a gente possa utilizar para estabelecer, elaborar políticas públicas que permitam a conservação dessas espécies, né? E que se forem retiradas ou desaparecer daqui, desaparece do mundo. A Sea Shepherd, como organização de conservação, está disposto a entrar na conversa para conseguir melhores informações, né, para que essa moratória se mantenha no tempo com dados fidedignos. E essa é a missão da Sea Shepherd no Brasil. Não unicamente discutir conservação, sino discutir conservação com base científica também.